Olá, meu amigo e minha amiga. Canal Samuca Esportes está no ar. A partir de agora, eu, Samuel Pereira, estou chegando com mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de Santos Futebol Clube nesse dia de hoje, com informações do Santos no mercado da bola, tá? Santos que vai faturar 20% de uma venda de um ex-menino da Vila. Vamos falar também sobre reforços. Mas antes, se inscreva aqui no canal, já ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, você dá o like, porque ajuda no engajamento do canal e também dê o hype ao final do vídeo, que é importante. Vamos lá falar de Santos. Turminha, hoje a gente vai falar mais de negociações aqui nesse vídeo, porque o Santos segue trabalhando ainda em passos de tartaruga para o próximo jogo contra o Juventude na próxima segunda-feira no Morumbi, né? Já estão vendendo aí os ingressos, já estão dizendo que o Santos já vendeu mais de 15 mil ingressos na primeira parcial. Acho que vai lotar o Morumbi, com certeza. A torcida de São Paulo quase não vê o Santos, merece ver o Peixe jogar, né? Apesar da fase não ser boa, mas sabe que o momento é importante, que o clube e o time precisa da torcida. Então deveremos ter o Morumbi com mais de 50 mil pessoas aí na próxima segunda-feira, beleza? E também vocês podem ver preço de ingresso, setor, ali no... Eu peguei uma matéria muito legal do Diário do Peixe, né? Que tem essa informação lá, vocês podem entrar no Diário do Peixe, vocês vão ver lá, o pessoal lá, que eu não lembro quem fez a matéria, colocou os valores, a meia entrada, etc., quanto você vai pagar no setor é, X determinado, entendeu? Para você que vai assistir o jogo do Santos no Morumbi na próxima segunda-feira, beleza? Mas vamos falar de negociações no Santos Futebol Clube. Primeiro, gente, o Santos hoje, sem fazer nada, digamos assim, o Santos vai faturar 20% de uma venda que um ex-menino da Vila foi feita uma transferência hoje. E o Santos, que na ocasião, quando vendeu esse jogador, o Santos ficou com 20% de uma futura venda. Sabe quem que o Santos vai lucrar com ele? Kaique, lembra dele? O Kaique, ex-zagueiro do Santos. Aquele mesmo Kaique que, quando começou, muita gente na Vila Belmiro falava que ele era o novo Antônio Carlos, né? E Ricardo Rocha, mas não foi mais ou menos nesse nível, né? Mas o Kaique, lembra dele, zagueiro? Que o Santos, naquela ocasião, também, antes de vender o Kaique, ele estava surgindo ali. O Santos fez aquela lambança de vender o Gabigol para. Não fiz lambança, não. O Santos vendeu para a Inter de Milão, mas naquela ocasião o Santos tinha que avisar o Barcelona. Lembra que o Barcelona tinha a prioridade de compra em alguns jogadores da base do Santos, e o Kaique estava nessa lista. E o Santos, como vendeu o Gabigol para a Inter, sem consultar o Barcelona, o Santos foi punido naquela ocasião, lembra? Então o Kaique também fazia parte daqueles jogadores que o Santos tinha dado preferência de compra ao Barcelona. Mas isso não tem nada a ver aqui. O Kaique foi vendido no dia de hoje, tá? Vou pegar aqui para vocês. Ex-Santos, Kaique, zagueiro, é vendido por praticamente o mesmo valor que o Santos vendeu também o Kaique, tá? Depois de... O Santos vendeu o Kaique em 2022, 23, 24, 25, depois de 3 anos, né? O zagueiro Kaique, que pertencia ao Almeria da Espanha, foi vendido para o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. A negociação já foi oficializada pelos clubes e superou o valor de mercado dele, né, que hoje está um pouco abaixo. Ele foi vendido por 7 milhões de euros. Vamos lá. Fizemos uma conta aqui, ó. 7 milhões de euros o Kaique foi vendido, tá, gente? Do Almeria para o Al-Ahly dos Emirados Árabes por 45 milhões de reais. 45 milhões de reais vezes 20%, o Santos vai ficar com 9 milhões de reais. Certo? Bom valor. Agora, se você pegar a matemática aqui pelos euros, que ele foi vendido por 7 milhões de euros, aí você, 7 milhões de euros vezes 20%, o Santos fica com 1 milhão e 400 mil euros do Kaique. Mas vamos arredondar para reais aqui, que a nossa moeda é o real. Então, desses 45 milhões de reais que o Kaique foi vendido, o Santos fica com 9 milhões de reais. Isso é... Mas por quê? Porque o Santos, quando vendeu o Kaique, naquela ocasião para o Almeria, o Santos ficou com 20% de uma futura venda do Kaique. Você entendeu? Então, naquela negociação foi uma negociação muito boa para o Santos na época. Porque mesmo que agora, depois de quase 3 anos, o Santos vai faturar com a venda do jogador.
baita negociação que o Santos fez na época, né? Porque o Santos, naquela época que o Santos vendeu o Kaique, gente, o Santos ficou com 26 milhões de reais, né? Porque o Santos vendeu ele e o que ficou pro Santos mesmo foi 26 milhões de reais naquela ocasião, certo? E agora o Santos fica com 9 milhões de reais dessa negociação, envolvendo então o Almeria e o clube dos Emirados Árabes Unidos. É isso aí, cara. 7 milhões de euros o Kaique foi vendido, praticamente o mesmo valor que ele daquela ocasião. A diferença é que agora o euro está um pouco mais valorizado, então naquela ocasião ele foi vendido por 36 e agora foi vendido por 45 por causa do câmbio, né, do euro das respectivas épocas. Mas o Kaique, então, zagueiro do Santos, se transfere para o nosso querido time dos Emirados Árabes, o Al Ahly. É isso mesmo, certo? Então o Santos fica com esses 20% aí do Kaique. Cara, um dinheiro muito bem-vindo pro Santos, né? Que não estava esperando. Aí, de repente, o Almeria consegue fazer essa venda. Então, para esse mercado dos Emirados Árabes, né? Que eles pagam muito bem. E o Santos, então, com esses 20%, vai ficar com 9 milhões de reais do Kaique. O clube tem que repassar pro Santos, né? Aquele negócio, o Santos tem um contrato e vai esperar que o clube repasse ao Santos esse valor, né? Se não passar, daí o Santos tem que tomar suas providências, porque tá em contrato, não tem o que fazer, né? Foi feito tudo bonitinho no contrato, então o clube dos Emirados Árabes tem que repassar ao Santos aí essa porcentagem, né? Porque se eu não me engano, não é o clube que vende, né, que repassa os valores, é o clube que compra, né? Então, no caso, se for o clube que compra, é o clube dos Emirados Árabes Unidos que tem que repassar esse valor ao Santos, beleza? Então, fechou o lucro aí 9 milhões de reais com o ex-zagueiro Kaique do Santos, beleza? E agora eu queria falar sobre reforços, né? O Santos que tá correndo atrás aí no mercado, né? O Peixão ainda quer um zagueiro e também se surgir uma oportunidade de mais um atacante, mesmo contratando aí o Cabadeiro, o Santos ainda tentou mais um atacante e mais um zagueiro. Essa dupla, os dois jogam no CSK da Rússia. O primeiro trata-se do Kelvin. Lembra dele? Aquele do que foi revelado pelo Atlético Paranaense, né? Se destacou, jovem ainda. E o Kelvin, que tá no CSKA, ele recebeu uma oferta do Santos para voltar ao Brasil. Mas essa negociação, que estava mais ou menos avançada, ela teve uma reviravolta porque o Palmeiras entrou na parada, certo? Aí quando o Palmeiras entra na parada, fica difícil o Palmeiras e o Flamengo, porque os caras têm dinheiro, né? A negociação do Palmeiras com o CSK gira em torno de 5 milhões de euros, aproximadamente 32 milhões e 200 mil reais fixos, podendo chegar a 6 milhões e meio de euros com metas estabelecidas. Então a venda do CSK para o Palmeiras é 5 milhões de euros fixos e mais podendo chegar a 6 milhões e meio de euros nessas metas alcançadas caso o jogador consiga aí no Palmeiras, né? Então o Santos estava interessado nesse jogador. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense, né? E ele já está jogando no futebol russo desde setembro de 2023. Ele foi vendido na ocasião por 4,5 milhões de euros pelo Atlético Paranaense. Deu 23 milhões e 700 mil reais naquela cotação da época, né? E ele assinou um contrato até 2027 e 2028 com o CSK. Os números deles são positivos, né? Em 63 jogos pelo CSK Moscou, ele marcou 5 gols e deu 9 assistências nesse período. Cara, então o Santos tentou, né, esse jogador revelado pelo Atlético, mas o Palmeiras atravessou e já está encaminhando a negociação. O Palmeiras está reformulando o elenco, né, trazendo jogadores. E o Kelvin, então, aí vai para o Palmeiras e não para o Santos. Mas o Santos tentou a contratação dele. E também um outro jogador que também pertence ao CSK, companheiro de clube aí do Kelvin, o zagueiro William Rocha. Lembra dele? O Santos já tentou esse jogador, tá? William Rocha. O Santos procurou ele, é um zagueiro que o departamento de scout do Santos já recomendou, ele tem bons números e é um jogador que já está no CSK da Rússia há algum tempo, né? Só que tem um problema. O Santos conversou para trazer esse jogador e o Santos tentou já fazer uma proposta, só que o clube russo pediu 6
milhões e meio de euros, que dá 41,8 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atleta, de 30 anos. O Peixe deu uma esfriada na negociação, tá? Porque o Santos achou caro. Eu também acho caro. Um zagueiro de 30 anos por 6 milhões e meio de euros, por 80% ainda dos seus direitos, eu acho que é muita coisa. E aí o Santos já tinha procurado ele naquela ocasião, uma janela atrás que a gente falou, né? E agora o Santos tentou de novo. E naquela ocasião o Santos falou que os valores eram melhores para negociar. Agora subiu aí digamos assim, o valor do William Rocha, tá? E o Santos então vê que a negociação não tem muito como fazer, porque são valores altos, e o Santos então busca aí um outro nome, mas o William Rocha, o Santos tentou, mas não virá pelo alto valor. Então o Santos tentou o Adrielson, ex-Botafogo, lembra? Também é caro. O Santos desistiu. E agora o Santos tenta o William Rocha novamente pela segunda vez, mas o Santos entende que a negociação está fora dos padrões financeiros do Santos e por isso o William Rocha está praticamente descartado, a não ser que aconteça uma reviravolta. Empréstimo não tem como, porque o clube não quer e tem propostas por ele. O CSK tem propostas pelo William Rocha. Então o Santos teria que cobrir, né, digamos assim, esses valores que eles pedem, 6 milhões e meio de euros pelos 80% dos direitos econômicos federativos do atleta, e aí o Santos entende que é muito caro e fica inviável para o Peixe, beleza? Então, falamos aí de bastante coisa do Santos sobre possível chegada e também o Santos que arrecada um valor financeiro na venda de um ex-menino da Vila, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like. A gente volta com muito mais de Santos aqui no canal. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, eu fui.